Tropas dos Estados Unidos já estão em solo brasileiro. Aviões cargueiros da Força Aérea Norte-Americana pousaram em Mato Grosso do Sul, trazendo militares e equipamentos. E eles não vão embora tão cedo. Ficarão por aqui durante todo o mês de agosto para simulações de guerra. Esse exercício, realizado a cada 2 anos, é um dos principais do país e inclui missões de apoio aéreo aproximado, busca e salvamento em combate, infiltração aérea, salto de paraquedistas, evacuação aeromédica e reconhecimento. As Forças Armadas Brasileiras, Força Aérea Brasileira, Exército e Marinha participam ao lado dos norte-americanos em cenários de guerra irregular, guerra eletrônica, missões de paz e ajuda humanitária. O objetivo, segundo a Força Aérea Brasileira, é reforçar a interoperabilidade entre as forças dos 2 países e promover intercâmbio de experiências, contribuindo para futuras missões de paz da ONU. Paralelamente, o Exército Brasileiro realizou no início de julho a Operação Carcará, no sertão de Pernambuco. Um treino preparatório para a manobra bilateral CORE 25, prevista para acontecer em novembro de 2025. A Operação Carcará envolveu 513 militares brasileiros e um número não divulgado de militares dos Estados Unidos, atuando em terrenos da Caatinga, e ocorreu entre os dias 7 e 11 de julho. Essa é a 4ª edição da Operação Carcará, parte de um acordo de cooperação militar que prevê exercícios anuais conjuntos de 2021 até, pelo menos, 2028. Segundo o Comando Militar do Nordeste, essas manobras visam capacitar tropas brasileiras para a atuação conjunta com o Exército dos Estados Unidos, padronizando procedimentos operacionais. O general Maurílio Ribeiro esclareceu que a integração culmina no exercício CORE, realizado todo ano e que deve continuar até 2028. Ele destacou ainda que o treinamento na Caatinga foi uma oportunidade ímpar para os soldados americanos se ambientarem ao bioma nordestino de clima árido e vegetação específica. Veículos de mídia alinhados à esquerda, como o Brasil 247, manifestaram forte crítica a essas operações militares conjuntas. Uma coluna de opinião destacou a contradição de, no exato momento em que ocorria o exercício Carcará no Nordeste, o governo dos Estados Unidos anunciara um tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros. No dia 9 de julho, em meio à presença de tropas americanas em solo brasileiro, Washington impôs uma tarifa de 50% às exportações do Brasil para os Estados Unidos. Gesto descrito como um ataque político flagrante. A reportagem questiona: que aliado é esse que aplica tamanha taxação contra o Brasil enquanto realiza exercícios em nosso território? Outra preocupação levantada foi a finalidade desses treinos. Segundo o texto, as autoridades brasileiras descrevem a Operação CORE como intercâmbio para adestrar tropas em conjunto com os Estados Unidos, incluindo o uso de tecnologias avançadas. Na reportagem, também foi apontada a falta de reciprocidade e o risco à soberania. A narrativa da reportagem sugere que o Brasil estaria subjugado à agenda dos Estados Unidos, cedendo o território para exercícios, inclusive na Amazônia, em 2023, fato inédito, aceitando a imposição da doutrina dos Estados Unidos nas Forças Armadas e comprando armamentos de segunda mão dos americanos. Tudo isso enquanto o suposto aliado pune economicamente o Brasil e, segundo eles, nos fustiga por causa de um ex-presidente prestes a ser preso. As críticas à presença militar dos Estados Unidos no Brasil se intensificaram no contexto de uma grave crise diplomática entre os 2 países, deflagrada em julho de 2025. O presidente norte-americano Donald Trump anunciou no dia 9 daquele mês um tarifaço de 50% sobre uma ampla gama de produtos brasileiros, com entrada em vigor inicialmente prevista para 1º de agosto e posteriormente adiada para o dia 6 de agosto. A medida foi anunciada publicamente como uma retaliação direta ao processo judicial movido pelo Supremo Tribunal Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de tentativa de golpe. Trump chegou a apelidar a sobretaxa de Taxa Moraes, em referência ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. A vinculação explícita entre o tarifaço e o julgamento de Bolsonaro foi vista no Brasil como um claro ato de ingerência nos assuntos internos do país. Parlamentares da base do governo reagiram com veemência, acusando os Estados Unidos de desrespeitarem a soberania brasileira.
Uma comitiva do Senado, liderada pelo senador Nelsinho Trad, foi enviada a Washington com o objetivo de negociar uma saída diplomática. Apesar de um recuo parcial por parte dos Estados Unidos, que isentaram cerca de 700 itens da pauta exportadora, 40% das exportações brasileiras para o mercado americano continuaram sendo atingidas, com forte impacto no agronegócio, especialmente em estados como Mato Grosso do Sul. A crise escalou ainda mais no dia 30 de julho, quando Trump aplicou sanções individuais contra Alexandre de Moraes com base na Lei Magnitsky, um instrumento legal que permite punir autoridades estrangeiras por corrupção ou violação de direitos humanos. A justificativa americana foi que Moraes teria ultrapassado os limites institucionais em sua atuação contra manifestantes e políticos ligados ao bolsonarismo. O gesto foi considerado em Brasília como sem precedentes recentes e interpretado como um ataque direto à soberania nacional, além de um sinal de apoio velado aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O Centrão, bloco de partidos que atua como base de sustentação do governo no Congresso, passou a adotar uma postura crítica em relação aos Estados Unidos após a escalada de tensões diplomáticas provocadas pelo tarifaço de 50% imposto pelo governo Trump e pelas sanções aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes via Lei Magnitsky. Líderes do Centrão avaliam que essas medidas pioraram o ambiente político e praticamente inviabilizaram qualquer chance de aprovar uma anistia ampla aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. Antes mesmo do recesso, já havia resistência interna à proposta de anistia. Mas a situação se agravou quando Eduardo Bolsonaro declarou publicamente que só haveria trégua com os Estados Unidos se o Congresso concedesse anistia total aos acusados. A declaração de Eduardo, que chegou a mencionar nominalmente os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, como possíveis alvos de sanções caso não apoiassem a anistia, foi vista por muitos como uma ameaça velada e causou desconforto até mesmo entre políticos de centro-direita. A atitude reforçou a percepção de que setores bolsonaristas estão instrumentalizando o apoio internacional de Trump para interferir diretamente na política interna brasileira. Diante disso, o Centrão, que até então flertava com uma saída negociada para pacificar o país, viu seu espaço de manobra reduzir drasticamente. Qualquer tentativa de anistia ampla passou a ser interpretada como submissão a pressões externas, o que politicamente se tornou insustentável. Alguns líderes passaram a defender, no máximo, o abrandamento das penas para casos menos graves, descartando a anistia total. A crise expôs a dupla face do Centrão. Enquanto convenientemente mantinha canais abertos com a direita e a esquerda, buscando garantir estabilidade e poder, agora adota um discurso mais firme contra a interferência estrangeira, tentando se reposicionar como defensor das instituições. No entanto, essa postura não é fruto de convicção ideológica, mas sim de pragmatismo político. O Centrão atua conforme o ambiente, evita confrontos diretos e se adapta ao cenário para manter sua influência. Com isso, a disputa entre Brasil e Estados Unidos acabou revelando mais do que divergências diplomáticas. Expôs também a fragilidade das articulações internas e os limites da conciliação política num ambiente polarizado e sob pressão externa crescente. Apesar das tensões diplomáticas recentes, a parceria militar entre Brasil e Estados Unidos continua sendo estratégica e vantajosa para as Forças Armadas brasileiras. Essa cooperação é reconhecida internamente como essencial para o desenvolvimento técnico, doutrinário e operacional do país. Por meio de exercícios como o TAPIO e o CORE, os militares brasileiros têm acesso a treinamentos de alto nível, desenvolvem técnicas modernas de combate, operações especiais, logística e missões de resgate. Essas manobras também promovem a interoperabilidade, ou seja, a capacidade de atuar lado a lado com os Estados Unidos em missões internacionais, o que exige padronização de equipamentos, procedimentos e comunicação. Além dos treinos, o Brasil se beneficia de acordos de cooperação em defesa e inteligência, com acesso a informações estratégicas, cursos de formação em academias militares americanas e até projetos conjuntos de desenvolvimento militar. Essa troca também viabiliza apoio logístico e fornecimento de equipamentos, inclusive com transferência de tecnologia. Outro ponto é o ganho em prestígio internacional. A participação em exercícios com os Estados Unidos fortalece a imagem do Brasil em missões de paz da ONU e amplia sua influência em coalizões militares. Um possível rompimento traria consequências severas.
o Brasil poderia ficar isolado tecnicamente, perder acesso à inteligência sensível e ver sua posição regional enfraquecida, principalmente em áreas estratégicas como a Amazônia e o Atlântico Sul, onde a atuação conjunta contra o narcotráfico e ameaças híbridas depende da confiança entre aliados. O distanciamento ideológico entre os governos Lula e Trump já afetou essa relação. Mas os benefícios de longo prazo da cooperação continuam válidos. Misturar a crise política atual com a cooperação militar histórica pode ser um erro estratégico. A esquerda costuma tratar os exercícios como submissão aos Estados Unidos, mas ignora que a própria cúpula militar brasileira planejou o programa CORE até 2028 justamente para elevar o padrão das tropas nacionais. Romper completamente com os Estados Unidos não é sensato nem necessário. O caminho mais inteligente para o Brasil é usar a diplomacia para contornar os problemas da relação, sejam tarifaços ou desentendimentos políticos, e fortalecer ainda mais a cooperação militar, desde que vantajosa para ambos os lados. Assim, evitam-se os malefícios de um isolamento estratégico e corrigem-se, com um diálogo firme, os equívocos eventuais de um aliado que, apesar de tudo, continua sendo crucial para o Brasil no cenário mundial. Se você quer continuar recebendo conteúdos sérios, diretos e com base em fatos sobre geopolítica e defesa nacional, inscreva-se agora no canal Salve o Brasil Militar. Deixe seu comentário, compartilhe este vídeo e obrigado por assistir.